Olá, vamos então para mais uma live da TMS. Deixa eu aqui fixar o nosso título. Quando a mulher e a mama se encontram com a dor. Essa é o nosso tema hoje. Fixou. A Marisa entrou. Vamos aceitar aqui a Marisa. Querida convidada, que vai nos brindar. Olha só. Tudo bem. Tudo bom, guria? Já fixei o tema da nossa live. Ótimo. Bem-vinda. Obrigada, Cláudia. É uma grande alegria te ter na live da TMS, Marisa, falando sobre esse tema maravilhoso e importante, né? Então vamos esperar aí o pessoal ir entrando, né? Que a gente entrou um pouquinho antes. Eu já fixei aqui o nosso título. Ok. Então tá aí já. E vamos ver se hoje a gente consegue contemplar algumas questões trazidas, né, pelo pessoal. Mesmo meio cegueta, né, a gente consegue A gente vai tentar ler e, dentro do possível, trazer algumas questões, porque eu acho que esse tema ele é eu bem acho importante. Que a gente está, são momentos, um momento de dupla importância, assim, eu acho que a gente poder estar juntas, né, depois de uma vida acadêmica de tantos anos, nós fomos colegas. E de uma amizade de tanto tempo. Muito, isso é maravilhoso. E com poder certeza. Tocar nesse tema também, né, do Outubro Rosa. Especial, Marisa. Especial. Tu tem toda a razão. Legal. Eu acho que é uma amizade de quantos anos, né, guria? Anos muito, de amizade, de carreira, enfim, né? E de carreira, com certeza. Compartilhadas, cada uma construindo a sua história e cruzando caminhos, eventualmente, e muitas vezes também. Dependendo do momento da nossa vida, né? Isso aí. Mas então acho que é bacana. Eu vou, eu vou começar a falar, Marisa, até para a gente poder aproveitar bastante hoje, né, o tempo que a gente tem com esse tema, e até para poder trazer um pouquinho espaço para as perguntas, assim, que o pessoal, ou comentários que o pessoal possa querer falar. Tá? Então, o nosso tema hoje é, então, quando a mulher e a mama se encontram com a dor. E a escolha desse tema justamente tem a ver com o nosso mês, né? Porque outubro ele é marcado pela campanha de prevenção ao câncer de mama, né? Então, o Outubro Rosa. E o movimento ele é internacional e teve início nos Estados Unidos. E o nome justamente remete à cor do laço, né? Do laço rosa, que é o símbolo mundial da luta contra o câncer de mama. E tem o objetivo de estimular a participação da população, das empresas e de todas as entidades, né, para poder pensar, contribuir, refletir e auxiliar no trabalho de prevenção a essa doença, né? Então, segundo os dados do Ministério da Saúde, são dados ali do ano de 2019, o câncer de mama em mulheres vem crescendo gradualmente no nosso país, Marisa, e tu deve saber disso, né? E apresentando números preocupantes. Então, esse câncer é hoje um relevante problema de saúde pública, é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior parte do mundo. Né? Apesar de toda a campanha que se tem, né, na prevenção do câncer de mama.
Sim. Então, quanto mais cedo um tumor invasivo é detectado e o tratamento é iniciado, maior a probabilidade de cura. Então, por esse motivo, várias ações vêm sendo implementadas para diagnosticar o câncer de mama nos estágios iniciais. E acho que hoje, o que nós estamos fazendo, né, nós duas aqui, né, e junto com a TMS e a tua instituição também, que é o ITEPSA, né, a gente está justamente hoje nesse caminho, que é o caminho de poder falar sobre isso, refletir sobre isso, para que cada olhar na prevenção dela, né? Então eu queria te apresentar, né? Sim. Porque justamente por isso, então, é esse convite super querido, né? E realmente eu estou muito feliz com a tua presença, pelos motivos que tu já colocaste. Legal. Né? Então, eu quero te apresentar a Marisa Sanches, que é psicóloga, é ex-diretora da SBTH, né? É sócia do ITEPSA, é ITEPSA que se fala? Tô certa? Isso, Instituto de Terapia Cognitiva. Isso, o Instituto de Terapia Cognitiva em Psicologia da Saúde. E hoje, então, tu vai nos contar justamente sobre o trabalho do psicólogo na área da saúde, especialmente nessa área da oncologia, né? E vai nos contar um pouquinho sobre como as mulheres vivem esse diagnóstico, o tratamento e os aspectos psicológicos decorrentes dessa experiência, né? Que tu tens. Então, eu também quero colocar uma coisa importante, porque além do teu carinho de estar aqui, eu tive a felicidade, Marisa, de contar com o carinho de mais duas mulheres que gentilmente nos brindaram com o relato, um breve relato das suas experiências com relação ao câncer de mama. Uma dessas mulheres, ela passou por essa experiência, e uma outra mulher, ela passou pela expectativa do diagnóstico dessa doença, que são dois momentos diferentes, mas ao mesmo tempo com dores, né? Que também perpassam, se cruzam. Não é? Então, durante a nossa fala, eu vou apresentar, vou trazer, e quero agradecer muito a Patrícia e a Fabiane por essa gentileza. Eu não vou revelar as identidades delas, né? Mas eu quero deixar assim bem expresso a minha gratidão e a coragem delas de poder compartilhar isso, justamente pensando na ideia de que é compartilhando essas experiências que também tu pode chegar mais perto das mulheres que também estão passando por isso e poder mostrar que, olha, é possível ficar bem depois dessa experiência. Né? Eu acho que os depoimentos sempre nos auxiliam a quebrar tabus. Sim. Né? Então, assim, ó, que bom, né, que elas irão colaborar então conosco agora nesse bate-papo que a gente está iniciando. Sim, muito legal. De uma forma indireta. Então, primeiro eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, Marisa, sobre o trabalho do psicólogo na área da saúde, em especial na área da oncologia. Né? Eu acho que é importante a gente começar sobre esse tema, até porque muitos pacientes, muitas pessoas desconhecem o trabalho do psicólogo nessa área. Né? Então, acho que é importante a gente poder falar também sobre isso. Ok. Então, assim, a psicologia da saúde, ela é uma das especialidades do psicólogo, né? Como o nome diz, saúde, a gente trabalha diretamente com prevenção e promoção da saúde, especialmente, né? A gente tenta evitar um tratamento maior, né? Então, a gente trabalha bastante nessas campanhas de orientação, enfim, né? E quando a doença se instala, então, a gente trabalha bastante com a promoção da saúde desse paciente. Né? A nossa função dentro da área da saúde é trabalhar especificamente com todo o processo de saúde e doença, né? Entendendo o que é o conceito de saúde. Né? O conceito de saúde, necessariamente, ele não é ausência de doença, porque eu posso ter uma doença crônica, como um câncer, né?
e conviver com ele, né? Gerenciar a minha doença, aderir ao tratamento, enfim, né? Dentro da psicologia da saúde, então, tem várias especialidades. Aqui no Brasil, o psicólogo da saúde ele é muito conhecido como psicólogo hospitalar, né? Isso. E isso é só no Brasil, né? Daqui para fora, Isso eu não psicólogo da sabia. saúde. É. Uhum. E Bacana. daí a gente se iniciou um movimento importante em função disso, né? De ter essa distinção somente no Brasil, porque a psicologia da saúde tu faz dentro do hospital, mas tu também faz no teu consultório. Tu também faz numa clínica, né? Tu faz numa unidade básica de saúde, quer dizer, tu sai daquele ambiente hospital propriamente dito, né? O Conselho Federal de Psicologia agora ele oferece as duas especializações, tem os dois reconhecimentos, psicólogo da saúde e psicólogo hospitalar, tá? Uhum. Sim, Então, acho que esse esclarecimento é legal assim, para quem tem interesse pela área, né? exatamente. Uhum. Dentro da psicologia da saúde, então, a gente tem a psico-oncologia, né? Então, a psico-oncologia, dentro dessa área, é uma das especialidades um pouquinho mais antigas, onde a gente vai encontrar psico-oncologia, psicocardiologia, psicopediatria, enfim, né? A área da saúde foi se ampliando, né? O grupo que trabalha especificamente com psico-oncologia é um dos grupos mais antigos que a gente tem dentro dessa área da saúde, né? Aonde eles trabalham basicamente, né, e na saúde se trabalha assim, né, junto com a equipe multidisciplinar, aonde os casos são discutidos e esse paciente ele tem uma visão integral de toda a equipe. Então Uhum. passa pelo mastologista, passa pelo psicólogo, né, pelo cirurgião. Então ele tem toda uma visão e um acompanhamento, né, do início do tratamento até ele conseguir concluir esse tratamento, né? Então é um trabalho conjunto, é um trabalho bastante rico, assim, muito colaborativo, e o interessante é a equipe é muito unida, né? Onde todos se preocupam em manter um conhecimento sobre aquele paciente, sobre aquela doença. Então, são realizados estudos conjuntos, pesquisas conjuntas, discussão de casos clínicos, né, para que realmente acompanhado por todos tenham a mesma linguagem com o paciente. Isso também é muito importante, né? Então, assim, ó, às vezes existe, né? Não é uma coisa comum, mas às vezes acontece, né? De um psicólogo unicamente clínico atender um paciente que tem um câncer de mama, por exemplo, né? Não significa que esse paciente procurando por um atendimento que ele não possa atender. É óbvio que pode, né? Porque ele vai tratar todos os fatores emocionais, né? Sim. Uhum. Mas se ele for um psicólogo da saúde que tiver um entendimento do funcionamento orgânico desse sujeito, né, dessa mulher, o que significa aquele câncer naquele corpo, e não significado unicamente subjetivo, mas objetivamente, né, o que ele faz naquele corpo, né, quanto tempo ele tem, né, de ação nesse corpo, vai ser mais fácil para esse psicólogo estabelecer uma empatia com seu paciente, né, e utilizar a mesma linguagem da equipe. Isso para ele é muito importante, assim, que chegue ao ouvido desse paciente uma linguagem, como é que eu vou te dizer, em sintonia, Sim. Uhum. tá? E isso Com para ele certeza. Numa é única, muito ali terapêutico. numa única voz, né? Num único Isso, caminho, com certeza. isso Acho que mesmo. dá um pouco mais de segurança, de proteção, né? Aham, sim, Uhum. é bem isso, Uhum. tá? Acho que Então, sim. basicamente, esse diferencial. Então, o psico-oncologista, ele estuda todos os tipos de câncer, né, na sua especialidade, né, além de todas as emoções envolvidas durante todo esse processo terapêutico. Sim. Uhum. Acho bem importante isso que tu estás trazendo, Marisa, porque cada vez mais é fundamental que o profissional que trabalha com saúde possa trabalhar de forma integrada, né? De forma multidisciplinar,
que possa ter essa única voz, né? Em especial quando envolve tanta dor, e é uma dor que com certeza a gente sabe que é uma dor da mulher que passa por isso, e é uma dor também da família que também vive por isso, ou seja, é uma grande dor, né? E quanto mais essa voz chega dentro de uma única direção, né, de uma forma coerente, é assim que a gente vai poder passar segurança para essa pessoa e para esse sistema, na verdade, né, que está envolvido junto nesse tema, nessa temática, né. Mas eu acho que seria importante, então, Marisa, assim, a gente começar a falar um pouquinho sobre essa questão de como é que essa mulher e essa família, né, esse sistema vive essa questão do diagnóstico, né? Porque é um momento de muita angústia, é um momento de muita ansiedade esse, né, Marisa? E eu acho que já desde esse momento, essa pessoa precisa de um olhar cuidadoso, de um olhar empático e de um olhar seguro e profissional, né? Sim, pois é importante, assim, essa questão empática, ela é muito importante, sim, ela é relevante nesse processo, né? Então, que tu consiga saber exatamente, assim, ó, o mal-estar daquele corpo, né, e aquele mal-estar emocional, né? Quando o paciente recebe o diagnóstico, né, o câncer ele ainda tem uma associação direta com a morte. Né? Mesmo a gente sabendo assim, de todos os recursos, do grande avanço da medicina, o grande avanço farmacêutico, né? Nas quimioterapias, por exemplo, ainda o diagnóstico ele é muito assustador. Tá? O exame de prevenção ele é essencial. Né? Quanto mais cedo o diagnóstico for realizado, né, tanto melhor a evolução positiva desse tratamento. Né? De qualquer forma, né, na hora que o diagnóstico é dado, então, vem primeiro esse grande susto, né, essa ideia de morte muito grande, né, e a partir daí, né, mesmo com todas as explicações que são dadas, né, sobre o tipo de tratamento, tempo de tratamento, enfim, né, essa mulher ela começa a entrar num processo de luto. Né? O diagnóstico ele vem como um marco na vida, né? Antes do câncer de mama ou antes do diagnóstico e depois do diagnóstico. Sim, tá? Tem aquele momento de espera. Marco isso, né? Esse marco, o que a gente vê assim, né? Tem sim uma relação direta com a morte, conforme eu falei, né? Mas tem uma relação direta, então, com tudo que agora começa a se modificar na sua vida, né? Se a gente pensar assim, ó, a mama, ela tem um significado simbólico muito grande, né? A mama, ela marca a feminilidade, ela marca a maternidade, né? E ela marca a sedução, né? É uma das partes do corpo da mulher muito usada para a sedução também, né? Tudo isso agora começa, parece que desmoronar, né? E agora, o que eu vou fazer? E é como se ela tivesse com a sensação da perda da sua identidade, né? E agora, o que vai ser de mim? Né? Enquanto ela lida com esse susto e com todos esses pensamentos que agora começam a tomar conta da cabeça e que a gente chama de pensamentos negativos, né? Geralmente a coisa vem muito destrutiva, muito mais do que positiva, né? Ele também toma conta da família, né? A família também começa a ter esses tipos de pensamentos. O que vai acontecer? Né? O que vai ser dela agora, o que a gente pode fazer por ela, né? E a família, o que vai então, ser agora, de nós? O que vai Porque ser às de vezes nós? essa mulher ou essa pessoa é um pilar, né? Isso. É a estrutura, é a base dessa família. Pois é. Muitas Agora vezes. tu falou isso, eu me lembrei de uma paciente, né, específica, assim,
que teve hospitalizada, teve um câncer de mama, numa mama, tratou, teve uma recidiva no outro seio, né? E daí o caso dela foi ficando muito grave, enfim. O que aconteceu? Assim, a grande preocupação dela não era com câncer de mama, era exatamente com a família, né? Ela tinha duas filhas adolescentes, 13 e 16 anos. O marido, então, ela é uma família mais tradicional, assim, onde o marido trabalhava, ela gerenciava o dinheiro, ela que pagava as contas, né? E ela muito preocupada, então, que as filhas não sabiam fazer nada, né? No sentido de autonomia, de cuidar de uma casa, enfim, né? E o marido não sabia gerenciar a parte econômica da família, né? E foi muito interessante, assim, que o tratamento dela, ele caminhou muito, sim, nas emoções dela em relação a ela própria, né? Mas basicamente nas relações familiares, né? A grande preocupação dela, o que ela faria, né? Ela estava ausente, ela teve que ficar hospitalizada há muito tempo, né? E a família também teve que ser acompanhada, a família também recebeu atendimento, né? Para que ela pudesse agora descobrir novos papéis familiares, novas funções familiares, né? Com Os papéis certeza. foram revistos, as funções foram Uhum, revistas. uhum. Sim, o Né? padrão E... relacional, ele precisa... Uhum. Pelô, eu não estou te ouvindo, Cláudia, eu não sei se o pessoal está ouvindo. Vamos ver. É. Uhum. Estão ouvindo Vocês estão me ouvindo, pessoal? Uhum. É, acho que tivemos aqui alguma questão. Acho que eu vou ter que encerrar. Deu, vamos ver se a Marisa entra de novo. Que pena, pessoal. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Ó, ela entrou já me pediu. Vamos ver que eu já vou chamar ela de novo. Deu? Deu, entrou. Aham. Eu estava te ouvindo. Acho que... Tu estava me Tá me ouvindo? ouvindo? Tava. Aham. Não. E para mim estava dando umas pausas. Tô. Sim. Uhum. Eu não sei se para o pessoal também estava dando pausas ou não. Não cheguei a ver. Sim. Aqui teve um pessoal dizendo que tinha travado. Uhum. Mas eu acho que Tá. agora deu. Agora deu direitinho. Uhum. Ok. A gente estava falando Então, ali daquela voltando um família, pouquinho. né? Isso, né? Então, assim, ó, se a gente tem uma família que já vem
um vínculo, né, estabelecido, mais estruturada, né, é mais fácil esse processo. Uhum, tá. Agora, famílias mais dizer assim, uhum. E famílias mais frágeis, daí é mais complicadinho, né? Com famílias mais frágeis, a gente tem maior dificuldade de fazer isso, tá? De qualquer modo, tu tá me ouvindo, Cláudia? Sim? Tá me ouvindo? Ó, eu tô te ouvindo. Oi? Tá me ouvindo? Ok, tá. Sim. Pra mim tu tá travada aqui, mas tudo bem. Se tu não me ouvir, daí tu me dá um toque. Tá. Uhum. O que que a gente precisa fazer, tá? Primeira coisa, assim, né? Então, foram realizados os exames, tá? A gente vai precisar agora trabalhar o diagnóstico, tá? Marisa, Então, só um pouquinho. oi, Marisa, só um pouquinho de só ver. Eu vou pedir tá, para o pessoal nos dar um feedback, tá? Aqui, porque a Maria Bernadette disse que está tá, travando, né? Então acho que é tá, importante tá travando a quem. minha fala ou a tua? Isso, a gente Ou vai as precisar do duas? feedback de vocês. Quem Tá. que quem que está travando? Quem é que pode nos dar o feedback? É, não, pelo menos aqui para mim ninguém falou. Marisa, talvez até Não? possa ser eu, né? Não Pois sei. é. Tá, então que o pessoal Ó, possa nos dizer qual voltou das a duas. fala das duas aqui, ó. Tá. Tá. Então vamos lá. Desculpa, pessoal, mas às vezes a gente conta aí com É bem isso, esses assim, né? A imprevistos. vida, vida E a gente online é isso aí. precisa ter a flexibilidade, né? Que são os nossos Uhum. momentos de crise até na live, né? Que a gente precisa ter a flexibilidade de lidar Isso com aí. eles, que é o que essas famílias nesse momento também precisam, né? Enfrentam, né? Uhum. De Então, assim, ó, voltando um pouquinho. Então, o que eu estava dizendo, que diante do diagnóstico, então, né, aonde vai acontecer esse susto, o que que é muito importante, assim, né, que agora eles recebam uma psicoeducação, né, o que que significa um câncer, né, aquele tipo de câncer específico, né, o que, como é que ele se desenvolve e que estágio ele se encontra e o que, que vai ser realizado, né? Então é importante assim, ó, a gente poder desmistificar todos os pensamentos distorcidos referentes a esse diagnóstico e referentes a este tratamento, tá? O que a gente vai precisar agora é que esse paciente e essa família tenham uma adesão ao tratamento. Tá? E se eles estiverem mais assustados, né? Quanto mais assustados, mais distantes eles ficam do tratamento, por incrível que pareça. Né? Então, entra aí um processo, uma estratégia de enfrentamento que significa, não é bem assim, né? Quem sabe o exame está errado, o diagnóstico está errado, né? Então, eles ficam adiando, procuram outros meios algumas vezes, né? Meios mais, como é que eu diria? Algumas coisas mais místicas, tá? Uhum, uhum. Que a gente não vai entrar em religião agora, acho que nem faz Sim. sentido, né? Uhum. Mas assim, o que a gente sempre fala, mantenha a tua fé, né? Mantém todo esse teu lado místico se ele está presente, mas segue todo o tratamento médico, não abandona o tratamento médico, tá? Exato. Então, assim, ó, explicar essas coisas para o paciente é importante, né? E daí explicar, né? Dentro disso, onde entra a psicologia da saúde, né? E aonde que vai entrar, então, especificamente a terapia cognitiva comportamental.
tá? A gente faz um gancho, assim, né? Para quê? Para ele entender, assim, ó, por que a gente faz uso da cognitivo-comportamental. Não significa que qualquer outra abordagem teórica não seja muito Marisa, boa e que traga bons resultados. eu Sim. estou pensando antes de tu entrar, então, na abordagem cognitivo-comportamental e nos trazer como é que é o trabalho desse Uhum. profissional, né, junto com essa mulher, eu pensei em Sim. trazer um relato, né, para a gente Ótimo. Tá. poder também utilizar ele Tá, eu tinha. como recurso, né, de fala. Então, Maravilha. eu vou Tá. trazer o primeiro relato, né? Que Uhum. é uma mulher que hoje tem 55 anos e foi diagnosticada aos 48 anos, né, com câncer de mama. Uhum. Então Uhum. ela coloca, né, eu vou trazer o relato dela. Em um exame de rotina, foi Uhum. verificada uma mancha na mamografia que só foi possível confirmar com uma mamografia com punção. Tem isso também ainda. Uhum. As Sim. dificuldades enfrentadas por quem tem câncer são, em sua maioria, comum a todos. Mas gostaria de falar sobre os meus sentimentos. Passei por Uhum. todas as fases do luto. Inicialmente neguei que fosse qualquer coisa mais séria e só aceitei quando veio o exame com o resultado. Eu tinha um carcinoma. Daí Uhum. veio a raiva, a inconformidade e as perguntas: por que comigo? Eu sou tão boa com todos, não pode ser um castigo. Tentei Uhum. negociar com Deus, fazendo promessas. Fiquei muito triste e me permiti sofrer tudo o que eu estava sentindo e vivendo. Uhum. Por último, e até em razão de todas as fases anteriores, aceitei o que estava acontecendo e decidi lutar pela minha vida. Fiz 6 sessões de quimioterapia e 30 sessões de radioterapia. Foi uma fase de muito autoconhecimento e descobertas pessoais. Talvez pela primeira vez tenha tido tempo de me voltar para mim. Olha que Uhum. interessante. Uhum. Toda a família e as pessoas do entorno foram modificadas e impactadas com a situação. Também é importante mencionar que, embora a vida de quem está com câncer dê uma parada, a vida das outras pessoas não para e nem deve parar. Percebi que cada um lida com a doença de forma diferente e tem o seu tempo. Uhum. As pessoas que te amam sofrem contigo, mas nem sempre conseguem demonstrar e lidar com a situação ao mesmo tempo. Perdi todo o cabelo e entrei na menopausa, no segundo ciclo da químio. Mas o momento mais difícil, por mais incrível que possa parecer, foi quando perdi as sobrancelhas e os cílios. Por opção, comprei uma peruca e usei desde o momento em que fiquei careca. Mas os cílios e as sobrancelhas foi uma novidade muito ruim. Dos aprendizados que tive nesse momento, talvez o mais importante seja de que ter câncer não é uma opção, mas como você vai entender e enfrentar depende só de você. Você pode resolver tornar pública a sua situação ou não. Só você pode resolver isso e as outras pessoas têm que respeitar essa sua vontade. Eu Uhum. escolhi viver e tentei fazer com que esta fase fosse o mais leve possível. Sofri, mas também aprendi muito. As relações mudaram e creio que melhoraram. A minha mensagem para quem está iniciando um tratamento é que tudo vai passar e sua vida vai voltar ao normal. As dificuldades vão fortalecer e melhorar as relações. Também gostaria de dizer que é necessário se permitir sofrer e se respeitar, fazendo o que achar melhor, sem se violentar ou aceitar imposições alheias.
para as famílias e amigos, gostaria de dizer para se colocarem à disposição, estarem presentes, também respeitando o momento de cada um e não se impondo ou determinando a forma de agir de quem está doente. Que lindo, Ok. né? Essa última frase aí é essencial. Tá? Muito obrigada por esse depoimento dela, né? Acho É que o depoimento, verdade. assim, rico e corajoso, Sim, né? veio lá E, do fundo. é, e, eu acho que ela fez um mergulho, assim, né, nessa história dela, nesses momentos, né? E realmente, assim, eu acho que ela ilustra, né, em poucas palavras, né, exatamente tudo que a mulher passa, assim, né? Aquilo que a gente falou antes. Recebe o diagnóstico e leva um susto, né? Não é comigo, e junto vem toda uma revolta, né? Quando a gente acompanha isso com os pacientes, né? A gente sempre trabalha, né? As evidências do que está acontecendo com ela. Por exemplo, assim, ó, bom, quem tem câncer são só mulheres, né? E as crianças, né? Então, assim, ó, porque vem muito associado aí alguma coisa assim que é castigo, é punição, o que que eu fiz, né? Como ela mesma fala, né? Eu sou uma pessoa tão bacana, né? Por que que tá rolando isso comigo, né? Sim. Então, assim, o câncer não escolhe pessoas más ou pessoas bacanas, né? Ele simplesmente, por uma disfunção orgânica naquele momento, né? Ele se instala, tá? Então, assim, ó, a partir desse diagnóstico, desse processo, e as coisas vão acontecendo gradualmente, exatamente como ela fala, né? Tem a queda do cabelo, a queda das sobrancelhas, né? Tem as cirurgias evoluíram muito, mas de qualquer modo é um período mais sensível, mais doloroso, enfim, né? O que que acontece, assim, né? A aceitação, ela é fundamental, tá? E para que ocorra... Hum, tô te ouvindo, uhum. Tô te ouvindo. Congelou? Eu tô te ouvindo bem, né? Se o pessoal puder dizer assim, ó, qual das duas está congelando, nos ajuda. É. Tu tá travando aqui, eu tô vendo que vai travando. Tá, agora travou, Cláudia. Sou eu que tô. A Simone aqui me deu um feedback, sou eu que tô congelando. Uhum. Eu não consegui acompanhar o que tu falou, desculpa. Picotada.
Eu ainda tô congelada, Simone, se tu me desse o retorno. Alguém coloca Eu então não para Maria. consigo te escutar, Cláudia. Tá. Então eu vou. Quem é que pode avisar a Marisa com o comentário dela, já que eu tô aqui com alguma dificuldade na minha conexão? Ah, tá, então vou voltar um pouquinho, assim. Vou voltar nesse depoimento, então, dessa paciente que é bem rico, né? Então, assim, ó, o que ela está nos falando? Dessa revolta frente ao diagnóstico, né? O tratamento, enfim, né? É muito comum, assim, né? Que a depressão seja um dos sintomas prevalentes, né? Diante de um diagnóstico de câncer de mama, tá? Então, assim, a gente vê muitas mulheres com muita ansiedade, né? Mas a depressão, ela vem ainda assim como um dos sintomas mais prevalentes, conforme eu acabei de dizer, tá? Então, a gente precisa agora conhecer esse sintoma, conhecer essa depressão, para que a gente possa fazer uma intervenção e poder auxiliá-la, tá? O que é importante? Ela é uma pessoa que desenvolveu esses sintomas a partir do diagnóstico do câncer de mama, ou ela já tinha esse diagnóstico antes? Tá? São coisas que nos interessam para a gente poder elaborar uma estratégia de tratamento agora com ela. Tá? O que a gente vai fazer? Que caminhos vai tomar essa intervenção? Tá? Também, assim, ó, ela entender que ter momentos assim onde ela vai ficar muito para baixo, onde ela vai ficar desacreditando nela própria, que ela não vai gostar da sua imagem corporal, que ela vai se sentir revoltada, né? Tudo isso é esperado e faz parte, tá? Então, sempre, todos os processos, né, todos os momentos que ela vai passar durante o processo terapêutico, né, de quimioterapia, de radiocirurgia, enfim, tá? Uma das coisas essenciais que a gente tenta trabalhar com a paciente é que ela aceite isso. Tá? Isso faz parte deste processo, né? Tudo passa, né? Isso também vai passar, né? Mas quando a gente não sabe assim quanto tempo o organismo dela vai reagir, tá? Então, assim, que ela possa se permitir ficar deprimida, né? Então, assim, ó, por exemplo, dizer para ela assim, tá, eu sei que é chato, mas tenta pensar em outra coisa, te distrai, né? Tu gostava tanto de fazer tricô, faz um tricôzinho para te distrair. Não, né? Não vou conseguir fazer tricô, não consigo mexer os braços. Ou não, eu até consigo mexer os braços, mas é chato, né? Tenta fazer outra coisa qualquer. Não, só um pouquinho. Se ela, neste momento, precisa mergulhar nesse sentimento dela, é um momento dela, tá? Não significa, assim, ó, que a gente vai dar um reforço para que ela mergulhe na depressão e fique lá instalada. Não é isso, né? Mas que ela entre em contato com esse sentimento, para ela é importante. Tá? Então, assim, ó, que a família fica muito assustada, né? Então, ninguém toca no assunto, ninguém fala sobre o assunto, né? Ninguém pergunta para ela como é que ela está se sentindo, né? Então, assim como ela se olhou no espelho e ficou assustada, né? Tô sem sobrancelha, tô sem cílios, né? A família também deve ter ficado assustada. Então, isso é importante poder falar, né? Que eles também estão assustados, que eles também se preocuparam, né? Então, não fingir que as coisas não estão acontecendo, né? Eu E lembro também de talvez. um... Pode falar. Uhum. Tá me ouvindo? Não. Tô te ouvindo. Uhum. E até auxiliar essas famílias e essa pessoa em especial, né, esse paciente, a compreender que às vezes não falar não significa não se importar, não significa que não, né, que não está preocupado, que não está sofrendo. É justamente às vezes nessa hora o medo ele pode paralisar, né? Isso. Às Uhum. vezes é assim que o medo surge, como uma paralisia, ele vem desregulado.
E sentir medo nesse momento é uma emoção esperada, né, Marisa? Mas isso. nem sempre as pessoas estão conseguindo regular bem essa emoção que surge. E muitas vezes isso pode ser mal interpretado. Então, assim, veja a importância do papel do profissional de auxiliar essas pessoas a transformarem essas emoções em linguagem, né? Para que elas Isso. possam se comunicar e poder se compreender e se auxiliar, né? Porque Uhum. muitas vezes isso não ocorre justamente em função da desregulação da emoção medo que vem. Isso que tu falou foi bem, bem interessante, sim, Cláudia, assim, né? Desse medo, porque o medo ele faz o quê, né? O que que a gente observa, assim? A família nuclear, ela segue próxima, ela é muito parceira mesmo, né? A família extensa e a rede social de amigos, no início tem um envolvimento muito grande, né? E vai passando o tempo, eles vão se afastando, né? Então, assim, ó, aquela sensação de que o meu corpo já não é mais o mesmo, eu já não domino mais o meu corpo como eu dominava, eu não me conheço como eu imagino que eu me conhecia, né? E esse afastamento da rede, isso é muito assustador, isso sim é muito angustiante, né? Então, assim, ó, Acho que tu colocasse essa tanto o afastamento quanto a hiperaproximação, né? Que pode é, ser um outro extremo, né? Desse aham, mesmo medo. isso, né? Mas assim, ó, a hiperaproximação, eu te diria que ela até acontece, né? Mas o afastamento ele é mais comum, Sim, tá? Isso sim, que a gente que é a observa, assim. paralisia. Uhum. Na prática, né, na assistência a gente observa isso e também Coisa da nas pesquisas. evitação, Marisa, né? Como Isso. uma estratégia de lidar com essa dor, então as pessoas evitam se Uhum. conectar com esse tema, evitam se falar sobre isso e se aproximar dessa pessoa. Sim. Uhum, Uhum. tá? Porque elas ficam assim, ó, quais são os comentários que a gente ouve, né? Quando a gente faz, por exemplo, grupo com familiares, né? O que que a gente escuta dos familiares? O que que eu posso falar com ela agora? Como é que eu devo tratá-la agora, né? Então, assim, ó, o que que eu devo falar e como é que eu devo tratar é do jeito que eu sempre falei, que eu sempre tratei, né? E isso a mulher estranha muito, Bem né? importante isso. Porque Uhum. as coisas se modificam, né? E a gente vê assim, ó, que alguns maridos são parceiros incríveis, assim, eles pegam Uhum. junto o tratamento, acompanham, né? Outros tantos se afastam, né? Alguns pelo medo, e outros porque aquele casamento com câncer de mama ou sem câncer de mama já haveria um afastamento, né? Então, Sim. isso a gente também trabalha bastante com essa mulher. Tá? Uhum. Dentro da psicologia da saúde, da psico-oncologia, voltando um pouquinho, né, mas juntando com isso que a gente está falando, a gente trabalha muito em cima do foco da doença, né? Mas existem todas outras situações que estão ocorrendo em volta dela, né? A gente não vai mergulhar nessas situações, mas também não vai se fechar os olhos, né? Para que ela possa exatamente assim entrar em contato com as emoções dela, né? Com esse medo que ela está sentindo, com essa tristeza que ela está sentindo e ela poder entender, né? Por que que isso está ativado nesse momento e em que grau de ativação, tá? Ela tem que se permitir identificar esse grau para quê? Para que ela faça essa regulação, tá? Sim. Tá? Então ela poder entender, não, eu já estava chateada antes porque meu casamento não estava legal, né? E agora com câncer de mama, né? Então, para algumas existe uma ilusão, assim, quem sabe agora, né? Ele vai ficar mais próximo de mim, né? Pode ser sim que ela descubra um grande amigo e um grande parceiro. E ele também se descubra que ele nem ele sabia que ele ia conseguir fazer isso, né? Mas tem tantos outros que o afastamento já estava acontecendo, né? E agora vai ocorrer mesmo, né? Então, assim, cada mulher que tem o câncer de mama, ela vai vivenciar de um jeito muito particular, tá? Isso também é importante que seja respeitado, tá? Não é porque eu sou psicólogo que trabalho com esse tema que eu vou tratar
todos os meus pacientes iguais. Tá? Então, eu tenho que ter essa escuta, sim, né? Eu tenho que ter um amplo conhecimento objetivo da doença, tá? Mas eu não posso fechar meus olhos nem meus ouvidos para a essência da minha profissão, da psicologia, que é eu poder me conectar com a subjetividade desta mulher. Tá? Então, isso é essencial para a gente conseguir trabalhar. Tá? Então, conhecimento objetivo, mas escuta subjetiva, né? Aonde eu vou entender, né, que emoção está sendo ativada agora, né? Qual a função dessa emoção nesse momento, né? Identificar esses pensamentos distorcidos dela e poder auxiliar essa mulher a enxergar, né? O que as distorções cognitivas começam a fazer com ela agora, nesse processo terapêutico. Tá? Para que ela possa agora também ela se permitir fazer correções, né? Então ela começa a se resgatar e a buscar, né, pensamentos alternativos para ela conseguir se reorganizar. Tá? Eu quero voltar só um pouquinho, até anotei aqui, no que nesse relato ela falou, né? A vida dos outros não para. Tá? Isso. Tá? Então, durante muitos momentos, a mulher se depara sozinha, sim, né? Ela sozinha com a sua dor, tá? Porque as pessoas não param porque tem vida própria, né? Tem que trabalhar, as pessoas não precisam ficar hospitalizadas, eles não têm que ir para uma quimioterapia, para uma radioterapia, eles seguem a vida, né? E ali ela começa a mergulhar nela mesma. Tá? A outra coisa... Isso que tu está colocando, só um parêntese, né? Quando a vida dos outros não para, inclusive a vida dos colegas de trabalho, as exigências do trabalho que continuam ali acontecendo, né? Sim. E demandando, e nem sempre, enfim, respeitando, inclusive, né? O tempo, o tempo que ela precisa, essa diminuição de velocidade que se acaba tendo, né? Então acho que tem aí uma complexidade bem grande, porque não é só no sistema familiar, é no sistema de amigos, no sistema profissional, em que isso realmente também tem um reflexo, né? E um olhar que precisa estar atento também enquanto rede, né? Assim, ó, me lembrei de uma paciente, assim, uma dentista maravilhosa, né? Fazendo um trabalho na época pioneiro na área dela, enfim, né? E então descobriu então um câncer de mama, que o câncer de mama ele é muito comum, assim, a partir dos 35 anos e esse período de menopausa, tá? Então, assim, ó, para a mulher dá uma mexida muito grande na vida, né? A partir dos 35, a maioria das mulheres já tem uma vida profissional mais estabelecida, né? Então, assim, ó, mexe muito com elas isso, assim, ela está tendo aquisições por um lado e perdas pelo outro, né? A mulher que entra na menopausa, então, ela já tem, assim, a perda de muitas fantasias, o que a menopausa vai fazer, o que ela vai perder de verdade, né? E ainda vem essa questão do emprego, o risco do emprego. Né? Bom, se eu já estou entrando na menopausa, estou com risco do emprego, né? A minha chance de conseguir um novo emprego agora é muito menor. Tá? Então, todas essas, como é que eu vou dizer, esses ângulos que vão surgindo, essas variáveis, né? A gente precisa ter um olhar para ela. Assim. Alguns locais a gente observa assim, tem locais que são muito acolhedores do seu funcionário, da sua funcionária, do seu colega, né? Tem tantos outros, né, que lamentam, né? Lamentam, mas eu não posso seguir contigo, né? Exatamente. Tá? Dependendo dos valores que guiam a empresa, né? Isso, né? E às vezes também dependendo da tua profissão. Por exemplo, assim, essa dentista que eu trouxe, né, como exemplo, né, para ela ficar naquela posição arqueada, né? Diante do paciente, né? Mexendo no rosto, na boca, enfim, né? Ela não tinha mais condições. Tá? Então ela teve que abandonar uma carreira de sucesso, né, aos 38 anos. Né? Então, para ela foi muito difícil. Né? Todo o luto da imagem corporal e profissional.
E por um outro lado, a gente tem a repórter do Globo Esporte, né? Alice, se eu não me A engano, o Alice nome está sendo dela, né? maravilhosa. Uhum. Maravilhosa, porque ela pôde, Uhum. inclusive, utilizar esse espaço de trabalho para também divulgar e mostrar que é possível fazer escolhas de não deixar. Ela até trouxe uma frase que eu acho muito bonita, assim, que ela decidiu que o câncer e o tratamento seriam apenas mais uma coisa na vida dela, né? Porque ela também tinha, além do câncer, trabalho, filhos, pais, a Uhum. quimioterapia para fazer, ou seja, isso era mais uma coisa na vida dela. Então, que ela colocou assim: eu não quero que o câncer tome conta da minha vida, né? Aham. Eu Uhum. acho lindo isso que ela colocou, mas como tu bem colocaste, esse trabalho dela permitiu também que ela pudesse mantê-lo e, inclusive, transformar isso num espaço, não só o trabalho, mas a postura dela diante da doença, mas acho que Uhum. é importante isso que tu traz, porque nem sempre isso também, as mulheres também podem contar com essa possibilidade, né? E Isso. aí vão ter que Uhum. saber criar novas oportunidades. É, e daí assim, ó, essas novas oportunidades, né, tá bem dentro do que desse relato, né, que tu trouxe agora há pouco, né? Como existe, como é que eu vou te dizer assim? Essa reação da Alice, né, e essa motivação dela que ela passa para outras mulheres com câncer de mama que a assistem é muito legal, né? Porque os modelos também nos influenciam muito, né? Mas Sim. existe particularmente reações diferentes do organismo ao tratamento, tá? Tem tratamentos mais invasivos e menos invasivos. E daí não Perfeito. depende só da motivação da mulher, né? Depende da reação do seu corpo. E não é assim, ó. E isso é Perfeito bem isso que está dizendo. importante, tá? Mas É bem muito importante, importante. porque às vezes a rede social fica com essa ilusão, né? Ela não Sim. está reagindo, ela não está se ajudando. Sim, não Não, está ela, agindo que ela nem a Alice do Globo Esporte. Por isso, quê? Né? Muito, muito isso, importante né? isso que está dizendo. Ela quer se ajudar, ela quer reagir, né? Mas o corpo dela está fragilizado, tá? E a gente tem que entender e tem que acolher e aceitar esse corpo frágil, tá? É, exatamente. Tá? Então, assim, Mari, são processos diferentes, né? aqui a gente tem um comentário, né? E a questão é que o produtivismo organizacional, via de regra, não é sensível a estas necessidades, por mais que tenha a campanha Outubro Rosa. Uhum, É uhum, verdade, né? Trazendo aqui um uhum, comentário uhum, sobre essa questão. Mas acho que o que tu colocasse também é muito importante, porque a gente tem que cuidar isso, né? De não criar um estereótipo daquela uhum. força, daquela, né? Ah, tá tudo bem. Aquela mulher, naquele contexto, conseguiu lidar desta Isso. maneira. E ótimo, Uhum, que bom. Mas tem outros contextos, né? Outras uhum. dores que podem estar ali inseridas e que vão levar essa mulher e a essa família, enfim, a lidar de uma outra maneira, né? De Da outra maneira que maneira. é possível para cada um. E eu acho que aí é É. aquilo que tu colocaste da singularidade de cada caso. A gente não Uhum. pode perder essa visão singular de cada caso, Não, não pode. né? Isso Eu aí achei é essencial. perfeito isso que tu colocaste. Marisa, a gente está se encaminhando para a live. Infelizmente, hoje a gente É. teve, para o término da live, a gente teve esse Passa muito problema aí rápido, da. né? Não, e a gente também ficou com algum tempo aí em É. função da conexão, mas eu Uhum. queria te dar esses últimos minutinhos que a gente tem, né? Um Uhum. minutinho para tu poder trazer a tua fala e poder te despedir do pessoal. Uhum. E eu já te agradecendo muito a tua presença. Tá. Não, agradeço muito, Cláudia, assim, essa parceria, estar aqui contigo, né? Da gente poder, assim, estar juntas, né, conforme eu falei, mas também poder trazer um pouquinho o que a nossa instituição trabalha, né? A gente trabalha basicamente com esse tema, basicamente com saúde, né? O ambulatório, os alunos do nosso pós-graduação atendem no ambulatório, então, assim, diretamente, né, estão aptos para esse tipo de trabalho, tá? Bom, em relação às mulheres, à família, né, que é o essencial do que a gente está falando, tá? O que é importante, assim, ó, entrem em contato com vocês mesmas,
tá? Assim como está nesse relato, o que a gente mais observa, que é um período, ainda que doloroso, tá? É um período de grande mergulho em si própria. Tá? E um período de grande descoberta. Né? A mulher descobre que ela tem algumas capacidades, algumas potencialidades que nem ela sabia. Tá? Me veio na memória agora uma outra paciente dizendo assim, quando eu soube que eu já estava perto da minha aposentadoria, com menopausa, com câncer de mama, me apavorei. Né? Até que eu comecei a entrar no tratamento e as coisas evoluíram tão bem